Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos continuar nosso trabalho. Agora, dando um tópico muito interessante, né? Das derivadas parciais e muito importante pelo sinal. Então, minha gente, sim, bora! Vou tentar definir então. O que é a derivada parcial? Agora nós temos x barra, que pertence a um conjunto aberto, uma região aberta, que é subconjunto de Rn. X barra, então, pode ser chamado de um vetor. Uhum. E nós temos uma função escalar, um campo escalar definido sobre x barra. Tá vendo? Como que a gente sabe? Porque vai de Rn para R. É isso que nos dá um campo escalar, tá? Só lembrando, né? E estamos falando que ela seja contínua, do jeito que a gente definiu na aula passada, né, na aula anterior. Sendo assim, então definimos tcharam, o limite menos a função aqui, menos a função aqui, h, e aqui temos isto, parece o limite, parece a derivada. Parece a derivada, sim. Só que como agora temos um, dois, N direções, temos a direção I, né? A direção I. Então, nós vamos escolher uma direção em particular, neste caso de XI, na direção XI, e sobre ela aplicaríamos o equivalente a quê? A definição da derivada que a gente conhece. Então, só escolhemos uma direção em particular e aplicamos a definição da derivada nessa direção, certo? Tá bom. Sendo assim, então, esta construçãozinha aqui, né, este limite em particular, que tem essa notação aqui que o pessoal chama de parcial, parcial, né? Uhum. É chamada a derivada parcial da função do campo escalar f de x barra. Uhum. Isto, na direção, isso é importantíssimo, eu estou escolhendo uma direção em particular, né? Eu tenho n direções, então a minha derivada parcial vai ser em uma direção em particular, né? X sub i menos a própria função, né? Uhum. E isso para o ponto x barra, que pertence ao conjunto aberto, à região aberta A. Uhum. Pronto. Esta é a minha definição da derivada parcial. Vamos nesta aula, vai ser um pouco técnica, mas é o que precisamos para poder construir. No fundo, não é tão difícil na prática, então, mas essa aula em particular vai ser um pouquinho mais pesada, né? Mas então prestem muita atenção. Se vocês não entendem alguma coisinha, é óbvio, né? Estamos num vídeo, vocês podem dar uma pausa, retroceder um pouquinho e escutem quantas vezes vocês precisarem. É simples, né? Uhum. O importante é que vocês entendam. Uhum. Por isso que são dadas essas aulas dessa forma, né? Estão ao alcance de tudo quem quiser aprender. Estão no YouTube, né? Abertas para todo mundo. Bom, umas observações. Como estamos lembrando que o vetor x barra representa tudo essas n componentes passando por xi, denotaremos, no lugar de estar escrevendo tudo isto, né, x1, x2, x sub i mais h, xn, tudo essa forma de denotar f nessa função x barra mais h, denotaremos simplesmente como pontinho, pontinho, x mais i mais h, pontinho, pontinho, certo? No lugar de escrever tudo isso, tudo aqui, escrevemos dessa forma. Vou apalpar bastante, eu poderia ter feito isso aqui, mas estou dando como uma observação aqui para o que virá, né? Se eu colocasse isso do início, ia dar um pouco de confusão, então nosso intuito não é confundir. Nós temos que, como fala Paulo Freire, ser facilitadores do conhecimento, né? Pronto. Uhum. A derivada parcial, na direção x sub i, do campo escalar f, também é denotada por um f, x sub i, assim, um D maiúsculo com x sub i de f também. São outras formas que vocês podem encontrar em alguns livros. Vocês são livres de escolher o livro, a bibliografia que vocês querem. Vocês já devem ter a maturidade suficiente para procurar isso, sem contar que tem na internet, né? Recomendo um livro por aqui, recomendo outro livro por lá. Temos N mais um ainda, livros de cálculo, né? Bom,
Continuemos, dada a definição. Então, agora, algumas proposições básicas. A regra do produto. Temos dois campos escalares, duas funções escalares, f e g, bem comportadinhos, que são contínuas e com derivadas parciais também contínuas, bem definidas no intervalo. Não, aqui pode ser chamado intervalo, mas na região aberta A, subconjunto de Rn. Então, quando eu tenho o produto e tenho que aplicar a derivada parcial na direção x sub i de esse produto de campos escalares, então segue a mesma regra que a gente conhece, né? A primeira fica aqui, deriva a segunda, mas agora deriva a primeira e a segunda fica aqui tranquila. Não tem muito truque aqui, né? A demonstração é aquela que a gente sempre usa, né? É parecida, só uma extensão. Então, da definição. Essa seria pela definição dada, a derivada do produto, né? Tem um produto, nesta parte as funções, os campos escalares, na direção x sub i incrementadas em h, tá aqui, né? Seguindo a notação que a gente falou. E aqui temos a função própria para x barra, né? Sem o incremento em h. E tudo dividido por h. Nós temos isto da própria definição. Agora, qual era a dica aqui? Qual era o que a gente seguia aqui? Quem lembrar, bom. Quem não lembrar, pode aprender agora, né? Mas era somar e subtrair uma quantidade. Então, observamos que zero, essa é a quantidade que vamos somar aqui, né? Zero, que seria que coisa? A soma de S com a subtração desse, dá zero, né? Eu escolho dessa forma para poder agrupar tudo. É aquela coisa que a gente sabe, né? Na função, não tem alteração, mas na função f, né, no campo f, mas na função g, no campo g, sim, tem um incremento. Então, estou fazendo essa soma. Vou colocar, então, aqui. Façamos isso. Quem fazer? Uma pausinha e tentem fazer aí. E vão agrupando. Quem quiser já pode ir vendo o que vai dar, né? Então, dê uma pausa já e façam até onde chegar. Agora. Okidoki. Okidoki. Certinho. Então, vejamos aqui. Nós, já dada a dica, no numerador, colocamos isto, né? Tem essa partinha. Esse daqui com esse daqui é o zero, né? Observem. Agruparemos esses dois daqui. Ao agrupar esses dois primeiros, observem que aqui temos G, pode sair, né? E ficaria S menos S em F. E ao agrupar aqui, né, colocar em evidência o que se repete aqui, temos F de X barra, que pode sair aqui também, né? Oh, que legal, tá tudo ficando bonitinho. Então, continuemos. É algo que vocês já devem de ter feito, né? Ou tentado fazer, pelo menos. É importante que tentem fazer. É importante, porque aí quando vocês ficam sem saber para onde vai, mas tenta, quando vem a luz, fixa uma beleza. É um processo cognitivo bem interessante. Bom, sendo assim, como a gente falou, né? Nós temos esse daqui, né? Agora agrupando, separando em duas frações, temos esse daqui, pronto. Colocando em evidência, agora sim, aqui temos o G, né, que era que repetir aqui com aqui, tá aqui. E aqui temos o F, já na subtração. E aqui temos o F que sai desses dois, certo? Agora, o limite tem uma propriedade bem interessante, que ele é linear. Ou a soma do limite, o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, esse limite passa para aqui, esse pode passar para aqui. Isso, o limite é um operador linear. Então, assim temos essa primeira parte e essa parte daqui. Mas ainda, como a gente viu na aula passada, né? Além do limite ser um operador linear, que a gente provou isso, a gente também viu que o produto, o limite de um produto é o produto dos limites. A questão é, qual é o produto que eu vou escolher aqui? Bom, eu vou agrupar essa partinha daqui, essa partinha daqui,
Vou agrupar e vou chamar esse um limite vezes o limite desse. O porquê? Porque aqui já aparece a definição da derivada, né? Da derivada parcial. E aqui, já estão vendo, né? Vamos agrupar essa partinha de aqui, e aqui teria limite de f de x barra, e aqui teria limite de isso, porque também parece uma derivada parcial, né? Então, pelo produto dos limites, teria isto. Aqui já tenho que coisa? A derivada parcial. Excelente. Aqui, quando h vai para zero, não tem determinação, não tem problema nenhum. Então, posso colocar zero, e aqui ficaria g de x barra. Aqui, aqui não tem h nesse primeiro limite. Então, simplesmente vai ficar f de x barra. E pá, nós temos isto então. Reconhecendo, né? Algo que já estamos vendo. Isto daqui é a derivada parcial com respeito de f. E esse daqui é a derivada parcial com respeito de g. Pronto. Não é mais do que isso. Que é a regra do produto, né? Que a gente queria provar. Pronto, gente. Bom, isso porque é importante e vamos usar ainda, né? Ou secretária. Aqui tem, não pode falar regra do produto. Aqui é regra da função composta. Ou regra da cadeia. Mas tudo bom, já é final de semestre, nossa secretária está exausta, né? Muita coisa aí. Acho que todo mundo está sempre exausto no final do semestre, né? Tá? Mas vamos lá. Força, força. Hasak, hasak. Ah, temos duas funções, então se uma é composta da outra, quer dizer, f de g de x é a minha função composta, então a derivada seria como se aqui estivesse derivando com respeito de g, e aqui seria a derivada de g se com, parcialmente, né? Aqui tem outra correção, aqui é derivada parcial também. Aqui tem esse parcial, né? Um nabla minúsculo, um delta minúsculo. Ok? Bom, da definição. Essa seria a definição, né? A função para x mais x sub i mais h, né? Onde tem o incremento, e a própria função sem o incremento. E tudo sobre h. O que fazíamos aqui? Multiplicamos por cima e por baixo, né? De cima por baixo por 1, porque se eu tenho um aqui, multiplicar não altera, né? E depois damos uma maquiada. Mas como que a gente faz isso? Bom, qual é esse 1? Esse daí, em G. Então, coloquem aqui, façam isto, né? Tentem trabalhar aqui, maquiar, passar para aqui, para lá, fazer uma substituição de variável, todas essas coisinhas, já estão lembrando alguns, né? Então, se for assim, pronto, gente. Agora, então, tentem fazer isso. E vai até onde puder. Tentem ir até onde puder. Então, já. Okidoki. Que temos, então? Ao multiplicar a expressão, ela não se altera. Isso. E aqui, o que a gente fazia? Bom, fazemos esse aqui nos denominadores, né? O H ia para aqui, esse G aqui, e decompõe os limites. É mais ou menos aquilo que vocês têm feito, né? Imagino que sim. Colocando em ordem. Isso, o H foi para aqui, né? Observem aqui. E aqui temos essa partinha daqui. E agora posso esse termo aqui, com esse termo que está multiplicando, colocar talvez como o produto dos limites. Dessa forma aí. Aqui já está, né? Isto é a derivada de g parcial na direção xi. Excelente, excelente. E aqui o que tenho? Bom, aqui temos que maquiar, né? Chamamos aqui g menos g nessa direção menos g. Vamos. É nesse primeiro limite, né? G com o incremento menos g, estamos chamando de k. Observem que quando h vai para zero, aqui ficaria g de x menos g de x. G de x barra menos g de x barra, que dá zero. Então, quando h vai para zero, k também vai para zero.
Então temos isso, né? H vai para zero, K também vai para zero. Pronto, 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 pronto. Primeira coisa. Que outra coisa podemos fazer? O G de tudo isso com um incremento pode ser escrito como G passa por aqui, G mais K. Né? Esse passa positivo aqui, então ficaria G mais K. Isso também, né? Ou aquilo que a gente falou, né? Quando H vai para zero, K também vai para zero. E G com o incremento vai ser igual a G mais K. E colocaremos aqui, né? G mais K, e aqui seria f de G. Sendo assim, então, observem como fica maquiada a nossa função. Aqui temos um pequeno erro. Aqui tem que ser K, quando K vai para zero. E aqui, se fica desse jeito, aqui já teria que a derivada da função G na direção, da derivada parcial, na direção x sub i. E aqui teria a derivada no parcial, né? Aqui é a derivada parcial, sim, tem a direção, mas aqui não tem derivada parcial. Aqui seria a derivada da função f com respeito da variável, entre aspas, g. Isto. O primeiro limite. Tá. O último limite é a derivada parcial. Aqui faltou parcial da função g com respeito da variável x sub i, na direção x sub i. Corrigem aqui. E outro é a derivada de f de g com respeito à variável, entre aspas, g. Então, finalmente, tenho isto daqui. Quer dizer, na derivada parcial também tem a regra da cadeia, a regra da função composta. E, né? O que temos, então? Temos nossa base. Qual é a base? Linearidade, regra do produto, regra da função composta. Então, estamos indo muito, muito bem. Vejamos como funciona isto. Vejamos esse exemplinho aqui. Tá? Agora, como vai na prática, né? Temos essa função. Observem que aqui vocês já podem reconhecer. Essa função vai de onde para onde? Esse campo escalar. A quantas variáveis tenho aqui? Se não fala nada, eu posso deduzir. Aqui tenho duas variáveis. Então, vai de R2 para R. É um campo escalar que vai de R2 para R. E fala, encontre a derivada parcial na direção x e a derivada parcial na direção y. Como eu faço? Bom, quando eu derivo com respeito de x, eu posso fazer usando a definição, sim, posso também, mas a regra prática é simples. Eu vou aqui, né? Observem aqui, já está a resposta. Eu vou derivar com respeito de x. Então, o que eu faço? Eu vejo onde tem x aqui não tem, aqui não tem. Então, para mim, só me concentro na variável x e o resto é que nem se fosse constante. Então, eu derivo aqui e esse seno de 2y seria que nem constante. Então, se derivo aqui, daria 2x vezes essa constante, seno de 2y. E quando eu vou derivar o outro termo, porque a derivada é um operador linear, como estou derivando com respeito de x, isto é uma constante. Quanto que vale a derivada constante? Zero. Então, essa fica aqui como sendo a derivada parcial do campo escalar, esse daqui, com respeito de x, ou na direção x. Agora, tentem fazer, vocês mesmos, é importante, a derivada parcial, só que agora em que direção? Y. Tá a dica, agora é com vocês. Vamos dar um tempinho, é sua primeira derivada parcial. Bora, já, agora. Prontinho, gente, prontinho. Voltando, então, vejamos aqui, né? E com y, esse constante, então teria que dar o seno, e ainda tem 2y dentro, né? A derivada do seno, cosseno. Não mexe aqui, 2y, é a regra da função composta, né? E agora se deriva o que está dentro. Derivada de 2y com respeito de y vai dar 2. Então aqui ficaria 2x² cosseno de 2y. Mais, e aí quando eu derive y à sétima, vai dar o quê? 7y à sexta.
Então, vamos recapitular. Ficaria 2x² cosseno de 2y mais 7y a sexta. Será? Isso mesmo. Tá vendo, gente? Não é difícil. Não é difícil. É o que eu falei, né? Tá, aquela parte inicial sim ia ser um pouquinho talvez trabalhosa, né? Mas esta parte de aqui tá beleza. Tá muito, muito, muito tranquila, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Aham. Outra mais. Mais um exemplo. Agora é com vocês, completamente com vocês. Uhum. Eu tenho. Observem, agora dá para ver, né? Esse campo, em princípio, como se não é nada, não é falado, ele vai de R4 para R. Né? Tem que ir para R porque é campo escalar, né? A gente está trabalhando com funções escalares. Uhum. Ah, bom, tenho X, tenho YZ, não tenho mais, tenho três variáveis. Então vai de R3 para R. Pronto. Então, talvez ele peça as três derivadas parciais. Vamos ver o que ele pede, né? Às vezes o pessoal malvado pede uma combinação das respostas. Aqui não, aqui é simples. F de x, f de y, f de z. Uhum. Derivada parcial com respeito de x, derivada parcial com respeito de y, derivada parcial com respeito de z. É com vocês agora. Derivando, gente. Prontos? Vejamos a primeira. Uhum. Uhum. Com respeito de x, isso é constante. Aqui, aham. Vejamos aqui, né? Aqui com respeito de x só ficou isto e a derivada de x com respeito de x ficou 1. Aqui x está aqui no expoente, mas a derivada desse expoente, o z cai, por isso temos o z, e o expoente permanece. Uhum, certo? E aqui, novamente, o y cai, né? Da regra da cadeia, e tudo isto fica. Ótimo. Uhum. Derivando com calma. Similarmente, podemos obter para os outros casos. Quais? F de y é parecido, né? Aqui tem y, então quando eu derive o exponencial vai ser o próprio exponencial, e o x que é constante, né? Mas o z também que é constante, então eu tenho que derivar aqui, e esse cai. Então, vai ficar xz, tá aqui xz é elevado a yz, aqui só o y, aqui isso que é constante, então quando eu derivo y vai dar 1, e isso fica. E aqui novamente, né? A mesma questãozinha. Vamos falar, né? Vamos fazer aqui. Estou derivando com respeito de y, então esse é constante, fica o exponencial, a derivada exponencial, o próprio exponencial, está aqui, não mudou, mas tenho que derivar o expoente com respeito de y. Então, a derivada de xy com respeito de y dá z. Por isso que aqui dá x, desculpem. Por isso que aqui aparece um x multiplicado pelo z. Uhum. E bom, agora que está um craque já, vocês estão vendo que o f de z está bem parecido, né? Bem parecido. Uhum. Às vezes o pessoal fala da multiplicação de f de x vezes f de y, f de z, você tem que multiplicar isso. Às vezes fala o quociente, e aí depende do que está sendo pedido, né? Mas é só achar com calma e depois montar com calma o que está sendo pedido, né? Uhum. Às vezes pede a diferença, às vezes pede a soma, depende do que o carinha deu na cuca naquele dia. Uhum. Bom, vejamos aqui então, agora umas definições bem importantes. Nós chamamos o ponto, né, agora estamos considerando como se fosse um ponto, x barra, x1, x2, xn, né, de Rn, do espaço euclidiano Rn. Para fazer distinção, vamos chamar o vetor R, que tem a mesma forma, né? Mas um é o ponto e esse daqui vamos chamar o vetor, um vetor de Rn. Na verdade, isso seria essa coordenada menos zero, né? Assim eu construo o vetor, pego dois pontos, faço a diferença e tenho o vetor que une um ponto com outro ponto, tá? Mas em essência tem a mesma notação. Sendo assim, então definimos o diferencial do vetor R como o vetor diferencial, na verdade, né? O vetor diferencial, que é, não é mais do que temos o diferencial de cada uma das componentes, d de x1, d de x2, d de xi, se tiver por aqui,
t de xn. Pronto. Esse seria o vetor diferencial. Uhum. Bom, agora algumas coisinhas assim, que estão assim, às vezes, meias soltas, que a pessoa já deve estar se perguntando, né? A derivada normal é a média variação da função, tá lembrados? Quanto varia, e tem a interpretação geométrica e tudo isso, né? Uhum. Ah, e a derivada parcial, então? O que ele achou ela mede? Bom, a resposta é média a variação do campo escalar, da função escalar, na direção x sub i. Hum, hum, interessante. Então, podemos construir variações nas n direções, né? Posso ter na direção x sub 1, posso ter uma variação na direção x sub 2, até a direção x sub n. Por que não? Podemos, claro, seriam todas as derivadas parciais, né? Então, derivada parcial com respeito de x1, derivada parcial com respeito de x2, e aí vai indo, né? Derivada parcial com respeito de xn. Sendo assim, então, nós podemos definir o operador gradiente. Que está falando, né? Temos um ponto de Rn, temos nosso campo escalar que vai de Rn para R, que é contínuo, com derivadas parciais contínuas, né? Tudo isso bem comportadinho. Então, definimos o operador gradiente da função escalar como, denotamos por esse triangulinho invertido, que é a letra grega nabla minúscula de f, vai ser igual a quê? Derivada parcial de f na direção x1, vírgula, segunda componente, derivada parcial de f com respeito de x sub 2, e assim vou indo, até chegar na última componente de esse operador gradiente, né? Como a derivada parcial de f com respeito da direção x sub n. Estamos aí, temos aí. Uhum. Bom, essa é a definição do operador gradiente. Guardemos então aí as coisinhas que temos, tá? Uhum. Como o tempo está apertando, e tem, na verdade aqui tem muita coisa para ver, muito exemplo para ser dado, né? Uhum. Vamos ir com calma, né? Estamos colocando as coisas mais importantes. Primeiro, definimos a derivada parcial, só para lembrar o que fizemos, né? A derivada parcial da função escalar f de x. Com essa definição, demonstramos que a regra do produto e a regra da função composta. Certinho. Trabalhamos alguns exemplos de derivada parcial. Certo? Shalom. Tem uma coisinha, né? Nós também definimos que coisa? O diferencial, isto, o vetor diferencial, e o gradiente, né? Por exemplo, tente, já que com os exemplos que fizemos, só aí na sua folha de rascunho, né? Qual seria o gradiente associado aos dois exemplos que nós vimos, certo? Só para ir fixando melhor e para que na próxima aula vocês tenham mais entrosadinhos, certo? Então, agora sim, shalom. Se for vontade de Deus, a gente se vê na próxima aula. Até mais.